Olá, sou o Frederico Santarém dos Investimentos Lucrativos e hoje quero-te mostrar como os mídia estão enganados em relação ao Warren Buffett. Pois é. No dia 14 de agosto, a Berkshire Hathaway lançou o seu relatório de transações para o segundo trimestre, as operações de compra e venda de ações durante o segundo trimestre, e os mídias regurgizaram-se porque Warren Buffett, afinal de contas, está a apostar fortemente na subida do preço do ouro. O Warren Buffett comprou ações de empresas que são mineradoras de ouro e que por isso ele está completamente bullish, tem um sentimento bullish em relação ao ouro e um sentimento bearish de queda em relação aos mercados financeiros. Isto é super curioso porque eu estava em viagem no outro dia no carro e ouvi no rádio. O Warren Buffett desinveste completamente das ações, vende todas as ações para apostar fortemente no ouro. Ou então também vi no outro dia na televisão: Warren Buffett já não acredita nas ações, desinveste completamente e está a apostar forte na subida do preço do ouro. Ou também basta ler os jornais, os principais jornais portugueses e mesmo ingleses para ver que toda a gente está a dizer o mesmo. Warren Buffett está a apostar fortemente no ouro e está pessimista para com os mercados financeiros, mercados acionistas. Nada mais longe da verdade. Claro que os day traders e os especuladores que estão super otimistas para o ouro este ano estão a dizer que em 2020 o preço por onça de ouro vai superar os $3.000, alguns até dizem os $10.000, enfim, isto depois começa a haver sempre algum maluco que diz um preço maior do que o maluco anterior, mas isto foi o deleite dos day traders e dos especuladores à volta do ouro, mas a verdade é que os mídia estão errados. Os mídia estão errados em relação ao que se está a passar com a Berkshire Hathaway e em específico com Warren Buffett, e é isso que te quero falar no vídeo de hoje. E eu até trouxe aqui o computador para te mostrar os números com pormenor sobre as operações da Berkshire Hathaway e para que tu percebas que não é tanto como os mídia estão a dizer. Por um lado, percebe-se claramente que há um desinvestimento no setor da banca. Realmente, a Berkshire Hathaway diminuiu a sua exposição ao setor da banca e aumentou a sua exposição àqueles setores que normalmente protegem melhor contra a inflação, como os Real Estate Investment Trusts, ou seja, aqueles setores ligados ao imobiliário, e também empresas que têm as suas operações como mineradoras de ouro ou de prata ou de outras mercadorias e que realmente protegem contra períodos de aumento de inflação. Pode haver aqui alguma interpretação sobre isto, sobre este tema. Realmente pode acontecer que a Berkshire Hathaway esteja a expor-se menos ao setor bancário, que vai passar alguma dificuldade nos próximos tempos, e aumentar ligeiramente a sua exposição a ativos que maioritariamente protegem contra as subidas da inflação. E então viu-se no segundo trimestre que, por exemplo, a Berkshire reduziu a sua exposição ao JP Morgan, reduziu em 61,52%, reduziu no Banco Wells Fargo também 26,49%, reduziu a sua posição na PNC Financial Services em 41,83%, no Bank of New York Mellon em 9,29%, no M&T Bank em 15,72%, e até mesmo naquelas empresas que são facilitadoras de crédito e de fluxo de dinheiro, como a Visa e a Mastercard, houve uma redução. Na Visa, a Berkshire desinvestiu um bocadinho, em 5,44%, e na Mastercard em 7,5%. E por outro lado, como está a dizer, então a Berkshire aumentou a sua exposição a ativos que contrariam o efeito da inflação ou protegem contra as subidas da inflação
e então a Berkshire aumentou a sua exposição à Store Capital em 31,11%, à Kroger, que é uma ação defensiva, em 15,84%. A Kroger é uma grossista, isto quer dizer que quer a economia esteja bem, quer esteja em recessão, as pessoas precisam comer, as pessoas vão aos supermercados para comprar comida, por isso está aqui também um aumento a esta grossista que é a Kroger. E por último, sem dúvida, houve aqui uma nova posição na Barrick Gold, que é a segunda maior mineradora de ouro do mundo. É uma empresa canadiense e então houve aqui uma nova posição nesta empresa, na qual os mídias focaram-se apenas nesta, o que é muito curioso, dado que houve uma série de outras transações no trimestre. Mas a esta altura já poderás estar a perguntar-te: Frederico, mas porquê é que estás a dizer que os mídias estão errados? Porquê é que não és tu que estás errado? E a pergunta faz todo sentido, mas quero-te apresentar dois motivos pelos quais eu acho que os mídias estão errados em relação ao Warren Buffett e à Berkshire Hathaway neste caso. Em primeiro lugar, é que a posição na Barrick Gold é completamente insignificante. A Berkshire Hathaway comprou ali quase 21 milhões de ações da Barrick Gold a um preço médio de 29, tal dólares, quase 30 dólares cada uma. Isto dá mais ou menos 625 milhões de dólares e é super insignificante para alguém que opera com mais de 200 bilhões, para alguém que tem quase 200 bilhões parados na conta e outros 200 bilhões ou 300 bilhões em outros investimentos. E para tu veres quão insignificante é a posição da Barrick Gold para o portfólio da Berkshire Hathaway, neste momento ela representa apenas 0,28% do portfólio. Repito, 0,28% do portfólio da Berkshire Hathaway. E por isso, como tu viste, houve aqui transações muito mais significativas para o portfólio da Berkshire Hathaway e que nos dão dicas reais sobre o que está a acontecer dentro da empresa. O desinvestimento claro que houve nas ações ligadas à banca é um sinal claro da posição dos gestores dentro da Berkshire face àquilo que é o futuro, face ao que vai acontecer às operações dos bancos ou daquelas empresas que estão ligadas diretamente ao setor da banca e dos seguros. Por isso já estás a ver que quando os mídias dizem que Warren Buffett está a apostar fortemente na subida do preço do ouro, isto está errado. Mas o segundo motivo que te queria trazer tem a ver com dois gestores de investimento da Berkshire Hathaway e que são provavelmente eles que são os responsáveis por este novo investimento. São eles Todd and Ted, como eu gosto de chamar, os dois irmãos TT, Todd Combe e Ted Welcher, que são dois gestores de investimento dentro da Berkshire Hathaway e que são eles que nos últimos trimestres, nos últimos 2-3 anos, têm cada vez mais feito mais e mais operações de compra e de venda dentro da Berkshire. São cada vez mais eles que gerem o dinheiro da Berkshire Hathaway, porque o Warren Buffett e o Charlie Munger já estão a ficar mais sábios, chamemos-lhe assim, estão a ficar mais sábios, já têm uma idade mais avançada e nota-se que há mais operações por parte destes dois gestores. Porquê? Toda a vida nós assistimos ao Charlie Munger e ao Warren Buffett a reportar ali 3, 4, 5 transações a cada trimestre, não muito mais que isto, e agora nós temos isto nos últimos trimestres, 15, 16, 18 operações de investimento ou desinvestimento. Por isso nota-se que há aqui alguém muito mais ativo nas operações trimestre a trimestre. A filosofia da Berkshire, daquela paciência enorme que aqueles outros dois gestores tinham, nota-se que já está a mudar ligeiramente e tem havido mais transações nos últimos tempos. E depois há uma outra razão pela qual eu acho que muito provavelmente foi o Todd ou o Ted que fizeram esta compra da Barrick Gold. É que também tem-se notado alguma poda ou aquilo que se chama trimming nas
ações nos últimos tempos, coisa que não aconteceu nas outras décadas com o Warren Buffett e com o Charlie Munger. Estes dois gestores eram pessoas que toda a vida disseram que têm a paciência e a disciplina necessária para, se for preciso, esperarem 30 anos por uma boa oportunidade de entrada naquela empresa que tanto querem investir. Lembra-te sempre que Warren Buffett vende Coca-Colas desde os 11 anos de idade, só investiu na Coca-Cola na década de 80, por isso foram muitas décadas até ele fazer a primeira operação de investimento. No entanto, foi a melhor altura de sempre para ele entrar, que tem um retorno absolutamente extraordinário na Coca-Cola. E agora nota-se que estes dois novos gestores, o Ted e o Todd, têm feito alguma poda, algum trimming em algumas ações, vão cortando devagarinho, enquanto que Warren Buffett de antes varria completamente aquelas ações que reconhecia que tinha feito um erro de cálculo, um erro de análise, como aconteceu, por exemplo, nas ações das companhias aéreas, nas quais ele vendeu 100% das suas posições por ter reconhecido um erro de análise. E agora nota-se então aqui alguma poda na empresa A ou na empresa B, ou nota-se também adições muito pequeninas, ali menos de 1% do portfólio na empresa C ou na empresa D. E para mim, a Barrick Gold foi comprada por estes dois gestores, ou por um deles, e não propriamente pelo Warren Buffett, que teve uma vida inteira a dizer que não investe no ouro porque o ouro não produz nada, porque se juntássemos todo o ouro que há no mundo, aquilo dava um cubo muito giro do tamanho de uma casa, mas que aquilo é um ativo que não produz rigorosamente nada e só serve para as pessoas especularem o preço, comprarem hoje para venderem amanhã a alguém que acredite que aquilo vale um bocadinho mais, para depois ele vender a alguém no dia seguinte que vai perder dinheiro porque o preço desceu, porque afinal aquilo já não valia nada. E o Warren Buffett focou-se toda a vida investimento em empresas que produzem ativos duráveis e que são recorrentes. E realmente ele sempre se afastou do ouro, por isso eu não acredito mesmo que tenha sido o Warren Buffett a investir na Barrick Gold, mas sim o Ted e o Todd. Estes são dois pontos que me levam mesmo a crer que não foi o Warren Buffett a investir na Barrick Gold, ao contrário do que os mídias te tenham dito, mas queria-te trazer um terceiro motivo, ou um bónus adicional sobre o que realmente o Warren Buffett tem feito pela Berkshire Hathaway. E apesar de que isto não é muito noticiado, para mim é uma dica clara de como Warren Buffett reconheceu o valor da própria empresa agora durante o segundo trimestre. Durante o segundo trimestre, o Warren Buffett, ou a Berkshire Hathaway mais propriamente dita, recompraram cerca de 5 bilhões de dólares de ações próprias, ok? Enquanto que no primeiro trimestre houve compras na ordem de 1 bilhão e pouco de dólares, agora as compras foram de 5 bilhões de dólares. Isto quer dizer que reduziram as ações em circulação em cerca de 1,2%, e isto quer dizer que a Berkshire reconheceu que o valor das ações estava deprimido, que o valor das ações face ao preço era superior, e então reconheceu aqui uma boa oportunidade de compra. Aliás, Warren Buffett e Charlie Munger toda a vida disseram que eles serão os primeiros a recomprar as ações da Berkshire assim que reconhecerem que o valor se aproxima do preço a que elas estão a cotar no mercado. Ou seja, que o valor contabilístico está perto de 1, que está muito perto daquilo que realmente os ativos valem ali, e por isso, se o preço das ações estiver ali próximo daquele valor contabilístico, eles serão os primeiros a recomprar agressivamente as ações, e foi isso mesmo que aconteceu agora durante o segundo trimestre, com uma recompra massiva das ações que estavam a cotar a 170 dólares. As ações da Berkshire Hathaway classe B estavam a cotar cerca de 170 dólares, o que oferecia um desconto face ao valor intrínseco da empresa, e eles aproveitaram os saltos e compraram fortemente estas ações. Por isso, resumindo e concluindo,
não acredites em tudo o que os mídias te dizem, não acredites da forma que os jornalistas te vão dizer que o Warren Buffett comprou A ou desinvestiu em B, ou está a acreditar na subida do ouro, ou está a vender todas as ações. Investiga sempre, faz a tua própria análise, faz a tua própria investigação e percebe se as coisas estão a ser contadas direitinhas ou se há aqui uma pitada de sal a ser adicionada porque nem sempre as coisas são como os mídias nos estão a reportar. Por isso, se tiveres alguma dúvida, contacta-me a mim ou a outras pessoas que percebam sobre as operações da Berkshire, que conheçam bem a filosofia de investimento do Warren Buffett, que percebam como é que a sua empresa tem vindo a operar nas últimas décadas e assim consegues discernir a verdade da meia verdade que os mídias te contam muitas vezes, ok? Saudações lucrativas, tchau, tchau.